O ano é 2050. A inteligência artificial se tornou parte do cotidiano. A humanidade vive a transição de um novo salto tecnológico. Neste vídeo, vamos explorar a visão da inteligência artificial para o futuro da humanidade nos próximos anos. Isso se sairmos fortalecidos desse momento geopolítico crítico. Você verá 20 tecnologias do futuro que devem estar no nosso cotidiano em 2050 e que devem redefinir a realidade humana. A AGI, Inteligência Artificial Geral, chegou de vez. Como era de se esperar, ela raciocina melhor do que os próprios humanos em diversas áreas. É comum ver companheiros virtuais que se parecem e agem como pessoas reais, projetados em displays, wearables ou até em ambientes físicos. Eles mantêm conversas profundas, contam histórias, fazem piadas e oferecem apoio emocional com um realismo impressionante. São amigos, tutores e até terapeutas digitais. Nos hospitais, as AGIs lideram curas de doenças que antes pareciam impossíveis. Diagnósticos de condições raras levam minutos. Novos tratamentos personalizados são criados em dias, não mais décadas. A longevidade humana deu um salto. A AGI ajuda a mapear o envelhecimento no nível molecular, sugerindo terapias personalizadas que retardam ou até regridem os danos. No entretenimento, NPCs alimentados por AGI têm memórias, metas e personalidades. Eles se lembram de você, reagem às suas escolhas. Os jogos não têm mais fim. Viram histórias únicas para cada jogador. Filmes cederam ainda mais lugar aos seriados, que agora entregam a qualidade de produção similar a filmes. A inteligência artificial é o grande motor desse momento da humanidade. O câncer deixou de ser um inimigo quase imbatível. Graças a sistemas médicos guiados por IA, a maioria dos casos é detectada ainda antes dos sintomas surgirem. Cada tratamento é personalizado com base no seu DNA e projetado por IA em minutos. Os efeitos colaterais diminuíram. A recuperação é mais rápida e muito mais eficaz. Médicos trabalham com assistentes de IA que vasculham bilhões de dados por segundo para encontrar as melhores terapias para câncer, Alzheimer, Parkinson e outras doenças raras. Em casa, dispositivos inteligentes monitoram a saúde e sinais vitais em tempo real. E mesmo comunidades remotas têm acesso a esse cuidado de ponta, graças à telemedicina com IA. A doença ainda existe, mas agora ela não governa mais a vida. A computação quântica chegou ao alcance de todos, diretamente pela nuvem. Startups usam esse poder para modelar novos materiais em horas, criando baterias ultra-resistentes, plásticos biodegradáveis e cimento que captura carbono. Agricultores simulam o clima local com precisão para ajustar suas plantações. Estudantes rodam algoritmos quânticos direto do tablet. Artistas criam mundos que reagem ao humor do jogador. Na medicina, empresas simulam interações moleculares com precisão quase perfeita. Cidades são planejadas com base em simulações quânticas de tráfego e energia. Ninguém precisa entender física quântica para usar. Ela simplesmente funciona, como a internet nos anos 90, mas infinitamente mais poderosa. Mísseis hipersônicos agora fazem parte do arsenal de quase todas as grandes potências. Eles viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e são praticamente impossíveis de interceptar. Os sistemas de alerta foram redesenhados do zero. IA toma decisões em segundos, reduzindo o tempo de resposta de horas para minutos. Satélites detectam lançamentos antes que os humanos possam reagir. A diplomacia também mudou. Não é mais somente sobre ter mais força, mas quem detecta primeiro. O jogo de perde-perde nos conflitos intensificam a diplomacia. É uma era de velocidade e cautela. Filmes agora são criados por inteligência artificial. Eles podem ser moldados em tempo real para uma experiência personalizada. Antes de assistir, você escolhe gênero, estilo, personagens e até o local. Quer um romance sci-fi no Japão do século XIX, com um toque de mistério? A IA gera tudo em segundos. Durante o filme, você decide o que o personagem faz. Perdoar ou vingar? O roteiro muda ao vivo. Um mesmo filme pode ser uma comédia leve ou um drama sombrio. Você é o roteirista. Até avatares personalizados são inseridos, permitindo que você atue na história. O entretenimento virou pessoal. Clones digitais.
cópias virtuais suas com sua voz, personalidade e estilo de decisão, agora fazem parte da rotina. Você está em 2 reuniões ao mesmo tempo. Ou responde e-mails enquanto descansa. Seu clone cuida disso. Avós morando longe contam histórias para os netos via seus clones. Professores ensinam centenas de alunos de forma personalizada. Celebridades usam clones para interagir com fãs sem exaustão. Esses clones são diários digitais, assistentes e reflexos da nossa identidade. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo já é possível, virtualmente. Um novo supercomputador entrou em operação, o Zeta Point. Ele realiza bilhões de cálculos por segundo. Simula ecossistemas inteiros, prevê desastres naturais antes que aconteçam, modela o corpo humano para testar remédios com precisão sem precedentes. Na engenharia, projeta aviões e veículos com perfeição microscópica e aerodinâmica impecável. Na exploração espacial, auxilia sondas robóticas em tempo real. Na IA, treina redes neurais em horas. Mais do que poder de processamento, ele nos ajuda a fazer perguntas que nunca imaginamos. Os eletrônicos dobráveis deixaram de ser curiosidade para se tornarem o padrão. Celulares viram tablets. Tablets se dobram como relógios de pulso. Laptops enrolam como papel e cabem no bolso do casaco. Estudantes usam cadernos digitais que se desdobram em estações de trabalho. Artistas desenham em telas que envolvem seus pulsos. Passageiros leem as notícias em rolos digitais no metrô e guardam tudo na carteira. Na sala, TVs dobráveis ocupam a parede e desaparecem como quadros. Até a moda mudou. Roupas com telas flexíveis exibem mensagens, imagens ou combinam com o look do dia. Dobráveis não são só telas, são liberdade. Os dispositivos agora se adaptam a você, e não o contrário. Milhões de pessoas com deficiências voltaram a ver, andar, correr, ou até fazer mais do que antes. Braços e pernas biônicos movem-se com o pensamento, adaptam-se ao terreno, sentem textura, calor e pressão. Uma criança que perdeu a perna, agora dança. Um veterano sente o calor da xícara. Um cego reconhece rostos, lê placas, navega por ruas com óculos inteligentes. As próteses se integram com ambientes inteligentes. Portas se abrem, carros ajustam controles, ferramentas reconhecem o usuário. Atletas com membros biônicos competem e redefinem o que significa capacidade humana. As limitações físicas deram lugar a novos limites que superam o humano. A nova era da tecnologia dirigida por IA mais parece um cenário de ficção cyberpunk, com seres humanos cada vez mais modificados. Mas nem tudo é esperança. A IA também foi abraçada pelo crime. Clones de voz e vídeos falsos imitam com perfeição sua mãe, seu chefe, seu político favorito. Avatares falsos fazem chamadas em vídeo, adaptam respostas, convencem, manipulam, em tempo real. Golpes que antes pareciam óbvios agora são quase invisíveis. A IA cria vírus, burla sistemas, frauda identidades, muitas vezes sem envolvimento humano. Na internet profunda, softwares de IA são vendidos como ferramentas para invadir sistemas, quebrar senhas, simular dados biométricos. A polícia agora usa IA para combater IA. O jogo virou uma corrida entre algoritmos do bem e do mal. E em um mundo assim, tanto quanto hoje, todo cuidado no mundo digital ainda é pouco. A internet quântica é uma realidade. Enquanto a internet tradicional envia bits, a quântica usa qubits, partículas que existem em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isso permite comunicação instantânea e ultra segura. Se alguém tenta interceptar, a mensagem se destrói. Governos e bancos usam para proteger informações. Mas seu impacto vai muito além. Chamadas de vídeo globais ocorrem sem atraso. Gamers jogam com pessoas do outro lado do mundo sem lag. Designers colaboram em tempo real. Médicos operam à distância, com precisão cirúrgica. Estudantes aprendem com professores de qualquer país. Traduções são instantâneas. Provas são à prova de fraudes. A internet quântica quebra paradigmas e proporciona novas formas de enxergar e viver o mundo digital.
Agora, corações, rins e fígado são impressos com as células do próprio paciente, sem rejeição, sem espera, sem medicamentos para o resto da vida. Os hospitais têm laboratórios próprios de bioimpressão. Um paciente fornece seus dados biométricos e, em dias, recebe um órgão funcional e personalizado. Doenças crônicas deixaram de ser sentença de morte. Crianças que nascem com deficiências já recebem tratamentos antes que o problema avance. Idosos trocam tecidos desgastados e prolongam a vitalidade. Atletas lesionados recebem implantes de cartilagem sob medida. Pesquisadores testam medicamentos em órgãos impressos, sem colocar vidas humanas ou de animais em risco. E nas universidades, estudantes treinam em modelos perfeitos. A medicina de precisão e personalizada é uma realidade inclusive de forma remota. Todo o leito oceânico foi mapeado. E o que antes era escuro como o espaço agora, é uma paisagem conhecida. Montanhas mais altas que os Alpes. Canyons mais profundos que o Grand Canyon. Ecossistemas vibrantes onde pensávamos não haver vida. Navios e submarinos navegam com mapas submarinos integrados como o atual GPS. Países usam inteligência artificial para prever terremotos e tsunamis. Cidades costeiras replanejam infraestrutura com base em dados reais. Biólogos descobrem e criam novas espécies. Arqueólogos encontram rotas comerciais antigas e naufrágios esquecidos. A pesca se torna mais sustentável. A extração de recursos, mais consciente. Até o turismo evolui, com mergulhos virtuais que revelam as maravilhas do oceano sem molhar os pés. A última fronteira da Terra já não está mais escondida na imensidão azul. Os gêmeos digitais, cópias virtuais detalhadas do seu corpo, se tornaram ferramenta essencial em todas as áreas. Pesquisadores testam medicamentos em milhões de corpos simulados. Cirurgiões praticam em versões digitais de seus próprios pacientes. Complicações? Já foram previstas e resolvidas antes da primeira incisão. Treinadores físicos e fisioterapeutas monitoram postura e esforço muscular em tempo real. Espelhos inteligentes ajustam treinos. Vestiários virtuais permitem experimentar roupas no seu corpo digital, com medidas exatas. Atletas treinam com feedback quase perfeito. E qualquer pessoa pode acompanhar sua saúde com um reflexo virtual de si mesmo. Viver com uma versão digital sua, além de incrivelmente útil, passou a ser uma nova forma de viver o novo universo digital. Os pequenos reatores nucleares modulares, os SMRs, estão agora abastecendo cidades inteiras, vilarejos remotos e até ilhas isoladas. Diferente das usinas tradicionais, eles são compactos, construídos em fábricas, transportados com facilidade e instalados rapidamente. Energia limpa, constante e sem depender de combustíveis fósseis. Em regiões geladas, aquecem comunidades inteiras durante o inverno. Em ilhas tropicais, garantem água potável com sistemas de dessalinização movidos a energia nuclear. Nas cidades, são integrados às redes locais, atendendo à crescente demanda por veículos elétricos, casas inteligentes e infraestrutura com IA. Hospitais, data centers e bases de emergência têm seus próprios SMRs, garantindo funcionamento mesmo em crises. Indústrias produzem com zero pegada de carbono, sem perder produtividade. Alguns países combinam SMRs com produção de hidrogênio limpo, criando combustível para a exportação. Com segurança embutida e combustível que dura décadas, a energia nuclear se reinventou. Agora ela é flexível, confiável e ao alcance de todos. Acesso à água potável foi redefinido por um dispositivo simples: dessalinizadores solares portáteis. Sem energia, sem filtros, sem combustíveis. Apenas sol e água do mar. Em poucas horas, famílias inteiras obtêm litros de água limpa. Moradores de vilas costeiras usam esses dispositivos todos os dias. Campistas, socorristas e viajantes os carregam em mochilas. Em desastres naturais, centenas deles são abertos em minutos, restaurando o abastecimento sem depender de caminhões ou garrafas plásticas. Regiões vulneráveis usam esses sistemas para fugir de fontes caras e contaminadas. Escolas garantem hidratação o ano inteiro.
Pequenas fazendas irrigam plantações sem esgotar reservas naturais. É mais do que inovação, é dignidade humana, saúde e autonomia. As redes elétricas agora são inteligentes. O sistema de energia se tornou uma rede viva, responsiva. Rodando sob protocolos de criptografia pós-quânticos, a rede é uma conversa constante e segura entre dispositivos, casas, carros e cidades. Painéis solares na sua casa se integram ao sistema geral. Baterias verdes de ultracapacidade armazenam energia para dias ou semanas nubladas. Durante tempestades, a rede prevê picos e equilibra tudo automaticamente. Carros elétricos não apenas carregam, eles devolvem energia para a rede. Bairros inteiros funcionam de forma autônoma em caso de emergência. Aplicativos mostram consumo em tempo real, pegada de carbono e dicas de economia. Famílias transformam economia de energia em um jogo. Empresas otimizam máquinas com dados preditivos. Alunos monitoram o consumo do prédio como parte das aulas. O resultado? Uma rede elétrica mais eficiente, estável e ecologicamente correta. Agora, você pode conversar com qualquer pessoa, em qualquer idioma, em tempo real. Tradutores universais, embutidos em fones, óculos ou pequenos clipes, traduzem fala e texto com naturalidade, sem atrasos, sem confusão. Turistas exploram o mundo sem medo de se perder. Profissionais colaboram em fusos e línguas diferentes. Um designer em Tóquio apresenta ideias a um programador em São Paulo, como se falassem o mesmo idioma. Na saúde, pacientes explicam sintomas com clareza. Médicos prestam atendimento seguro, mesmo em situações críticas. Alunos assistem aulas de professores do outro lado do mundo. Amizades e até relacionamentos nascem entre pessoas que nunca estudaram a língua do outro. A linguagem deixou de ser obstáculo, virou ponte invisível, e o mundo se torna mais aberto, humano e infinitamente mais conectado. Em 2050, capturar carbono virou tão comum quanto construir estradas ou gerar energia. A diferença? Agora fazemos isso sem destruir o planeta, com tecnologia e propósito. Máquinas gigantes removem CO2 do ar e o transformam em combustível, concreto ou o armazenam em segurança no subsolo. Ao redor das cidades, torres elegantes e silenciosas, as árvores artificiais, funcionam como guardiões de aço e silício, filtrando o ar 24 horas por dia. Essas estruturas já fazem parte da paisagem urbana. Parques, escolas, hospitais, telhados e até avenidas são protegidos por elas. Cada torre limpa o ar, libera oxigênio e cria bolsões de respiração pura no meio das nossas florestas de pedra. No campo, a inovação é natural e tecnológica ao mesmo tempo. Fazendeiros adotam técnicas que transformam o solo em sumidouros de carbono. Florestas são monitoradas por drones com IA, que acompanham o ciclo de absorção de carbono e as estações. E até os oceanos se juntam à causa. Fazendas de algas e módulos subaquáticos transformam CO2 em rochas marinhas, tornando o próprio mar um aliado na estabilização do clima. A economia do carbono floresce. Empresas e pessoas compensam emissões com transparência. O ar limpo deixou de ser um privilégio, virou um direito, garantido silenciosamente por uma tecnologia que dá nova vida ao planeta. Em 2050, as cidades deixaram de ser apenas lugares para morar. Tornaram-se organismos vivos, inteligentes, conectados e conscientes das necessidades de quem vive nelas. Semáforos se adaptam em tempo real ao fluxo de veículos e pedestres. Lixeiras avisam quando precisam ser esvaziadas. Postes de luz ajustam o brilho conforme o movimento. Prédios conversam com a rede elétrica para otimizar o consumo de energia. Mas talvez nada seja tão visível ou revolucionário quanto os carros. Veículos autônomos circulam pelas ruas sem motoristas, coordenados por algoritmos que trocam informações com a cidade a cada segundo. Não há mais buzinas, freadas bruscas ou congestionamentos caóticos. Os deslocamentos se tornaram suaves, precisos, quase coreografados. O transporte é sob demanda. Você chama um carro por voz ou gesto. Ele chega sem motorista e te deixa exatamente onde precisa. Enquanto isso, você lê, trabalha ou apenas observa a paisagem. Acidentes quase desapareceram. A malha urbana foi redesenhada para pessoas, não para carros.
Estacionamentos deram lugar a praças, ciclovias e espaços verdes. E o mais incrível, tudo isso funciona em segundo plano. A cidade sente, aprende, ajusta, como se tivesse um cérebro invisível orquestrando uma nova vida harmônica da humanidade. Essas foram 20 tecnologias transformadoras que serão uma realidade em 2050 e mudarão completamente a realidade humana. Com inovação e responsabilidade, as tecnologias do futuro podem não apenas resolver os desafios do presente, mas também ampliar o potencial humano em todas as dimensões: saúde, conhecimento, sustentabilidade e conexão. Cabe a nós decidir como usar essas ferramentas, porque o futuro não acontece por acaso, ele é construído. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso vídeo e siga o nosso canal. E não deixe de conferir os vídeos das últimas invenções que mostram que o futuro não está tão distante. Até o próximo vídeo!